Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste, pessoas que se fazem presentes nessa Casa de Leis. Quero dizer, em primeiro lugar, que sou entusiasta do governo Jair Bolsonaro. Vejo com bons olhos a condução do país nas mãos dele. Votei nele para presidente da República, fiz campanha, inclusive, estive em cima de trio elétrico, falando do governador Reinaldo Azambuja e do presidente Jair Bolsonaro. Não discuto aqui a capacidade de nenhum dos titulares das pastas que compõem o governo. Não discuto aqui que o presidente buscou aqueles que ele acha que são os melhores, tecnicamente, coisa que não acontecia no nosso país, no Brasil, há muito tempo. Acredito muito que só ele tem a possibilidade de governar com tranquilidade, com isenção, por não ter o chamado, entre aspas, rabo preso. Ele entrou sem amarras, sem nenhum compromisso que o prendesse, fazendo com que ele tivesse que fazer escolha política na formação do seu ministério. Acho que os governos estaduais, as prefeituras, enfim, a administração pública, de uma forma geral, terá que tomar esse tipo de atitude também. Eu vejo várias cidades que estão em frangalhos, porque os gestores ou as gestoras acabaram entrando de mãos atadas, porque na campanha política se comprometeu a atender este ou aquele interesse. E só irá realmente desempenhar um bom papel aquele que entrar na condição em que o presidente Jair Bolsonaro ocupou o Palácio do Planalto. Ele entrou com todas as condições de fazer um bom trabalho. E claro que nós temos que torcer para isso, nós temos que batalhar para que isso aconteça, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro indo bem, todos nós também, da mesma forma, iremos bem. Todos os brasileiros, todos os cidadãos desse país. Então, eu sou daquela ideia de quanto melhor, melhor, e não quanto pior, melhor. Sou contra aquelas pessoas que ficam torcendo contra, só porque alguém se elegeu de um outro lado político, de um outro lado partidário, que não representa a sua ideologia, aí fica torcendo para dar errado, sendo que está torcendo contra si próprio. Porque nós somos o país, nós somos a nação. Nós somos deputados estaduais aqui, mas, acima disso, somos cidadãos. Aqui é que as nossas famílias vivem, aqui é que os nossos descendentes viverão. Então, eu acredito muito nisso. Eu faço esse preâmbulo porque essa moção apresentada pelo nobre parlamentar, deputado Pedro Kemp, essa moção é uma moção pesada, é uma moção de repúdio. Nunca é bom você votar, não é positivo, acho que ninguém gosta de repudiar alguém. Mas aqui trata-se de repudiar um ato, de palavras infelizes, e palavras assim que machucam a todos nós brasileiros. Não vou discutir nem a nacionalidade aqui do ministro da Educação, que é colombiano, que nasceu lá, até porque ele já prestou relevantes serviços ao nosso país, então não duvido da sua brasilidade, ter adotado o nosso país como a sua nação. Mas o que ele disse aqui, e me parece que não foi desmentido, me parece que isso é constatação, então não há como não votar favorável à moção de repúdio contra as palavras proferidas pelo ministro, porque ofende a todos nós. Ele diz aqui: o brasileiro viajando é um canibal, rouba coisas dos hotéis, rouba assentos salva-vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Quem disse isso foi o ministro da Educação do Brasil, disse isso para o mundo. Nós já somos obrigados a nos reafirmar como nação, de dizermos que somos pessoas sérias. Já sofremos essa discriminação mundo afora.
Já sofremos isso quando viajamos para o exterior, as pessoas olhando para a gente de forma desconfiada. Agora vamos aceitar que o ministro da Educação do nosso país tome esse tipo de atitude? É preciso que o presidente da República, que agora não tem condições, está com um problema seríssimo de saúde, o que aconteceu com ele foi um milagre, ter sido salvo da facada que levou, mas é preciso que o presidente da República, assim que puder, possa conversar com seus auxiliares. Não é possível isso. Isso pega muito mal para a gente. Isso aqui tem uma repercussão internacional. Há muito tempo que a gente vem falando que o Brasil não é só o país do carnaval, não é só o país do futebol. Há muito tempo que a gente vem lutando contra a ideia de que aqui no Brasil, aqui no nosso país, é o paraíso do turismo sexual, que os estrangeiros vêm para cá para isso. Nós queremos atrair os turistas pelas belezas que nós possuímos, que não há nada parecido em qualquer lugar do mundo. Para quem viajou a muitos países sabe do que eu estou falando. Então nós temos que cada vez enaltecer isso, cada palavra tem que ser nesse sentido. Agora dizer que nosso povo tem essa vocação, agora se dissesse que um ou outro faz isso, também um ou outro americano faz isso, um ou outro inglês faz isso, um ou outro colombiano faz isso. Agora, generalizar, principalmente numa revista de grande circulação, como é o caso da revista Veja, isso acaba repercutindo muito mal, repito, principalmente vindo de um ministro e da Educação. Se ele está pensando assim a nosso respeito, imagino que as pessoas não vão pensar lá fora. Então, eu voto favorável a essa moção de repúdio apresentada pelo deputado Pedro Kemp, por causa dessas palavras. É preciso que ele leve esse puxão de orelha. Não pode ficar assim. Pois não, deputado Eduardo Rocha. Vossa Excelência só dispõe de 2 minutos. Serão dedicados ao deputado Eduardo Rocha. Obrigado. Só para cumprimentá-lo e parabenizá-lo. O ministro tem que ir a público e pedir desculpa para o povo brasileiro. Eu viajo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, e nunca ninguém roubou nada, não. E outros brasileiros, e muito. Vossa Excelência tem razão, a imagem que leva do nosso país para fora, como teve na Copa do Mundo, e os brasileiros erraram, alguns brasileiros. Mas não é culpar o povo brasileiro, porque nos outros países americanos e inglês, também tem aqueles que fazem as artes. E um ministro da Educação do Brasil, numa frase dessa, no mínimo, ele tem que vir a público e pedir desculpa para o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Incorporo as palavras de Vossa Excelência à minha fala, no mínimo isso, no mínimo uma retratação, no mínimo dizer que errou, no mínimo desdizer, né, o que disse. Realmente é algo assim que nós não podemos aceitar. Nós queremos respeito com a população brasileira. Esta é a palavra, respeito. Muito obrigado. Em discussão ainda, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Nobre deputado Gerson Claudino. Senhor presidente, senhores deputados, venho a esta tribuna, presidente, com a preocupação de que um requerimento, onde a gente emite uma nota de repúdio, deixa de ser uma manifestação individual e passa a ser uma manifestação de um poder, a manifestação de um Estado. Não há como, individualmente, ser contra um requerimento desse. Acredito que essa manifestação, pelo menos de maneira rasa, não li todo o conteúdo da revista, não sei em que circunstância foram colocadas essas palavras, mas ela merece um repúdio pessoal, merece uma correção, com certeza. Me parece que uma nota de repúdio de um poder, antes mesmo de uma explicação, a partir do momento que, até onde eu sei, ao finalizar a matéria, fala da necessidade de mudança, de alguma coisa de conteúdo ideológico, mudança na educação. Até aí tudo bem. A minha proposição, eu acho
que merece correção, o Brasil e os brasileiros merecem um pedido de desculpa, mas não acredito que, ao iniciarmos um governo, há um ministro que inicia um governo, há um Estado, né, que precisa harmonicamente discutir questões importantes para o Estado. A primeira atitude nossa ser uma nota de repúdio. A nossa proposição, né, de que desta forma eu seria pessoalmente contra, até para evitar um constrangimento, pedir para o pessoal a possibilidade, de repente, até de retirar de pauta o requerimento, para que a gente espere a possibilidade do ministro poder se manifestar. De repente, ele pode, na próxima semana, fazer a nota, fazer o pedido de desculpas que o povo brasileiro merece. Portanto, eu acho que a nota de repúdio é muito drástica nesse momento, seria pela retirada da pauta neste momento, para esperar a manifestação, ou para que a gente pudesse, no caso, votar contra. Com a palavra, deputado Contar. Obrigado pela parte. Até porque o ministro, na verdade, não foram só essas palavras. Eu concordo com o seu posicionamento, este também é o meu. Ele conclui dizendo que esse comportamento não deve ser generalizado, e, inclusive, deve ser combatido nas escolas. Talvez a forma como isso foi escutado não foi realmente a melhor, mas sou a favor de aguardar esse posicionamento oficial da parte pessoal dele e que a gente, após isso, sim, definir aí uma reação em nome aí da nossa Assembleia. Deputado Barbosinha. Deputado Gerson, claro, eu penso que talvez essa casa poderia, como eu acho que vai acontecer na Câmara e no Senado, pedir explicações do ministro sobre a sua manifestação. Na verdade, ele vem se equivocando, aí, cometendo alguns deslizes. Não foi só essa. Ele fez uma afirmação do Cazuza, dizendo que o Cazuza falou que liberdade era passar a mão no guarda. A mãe do Cazuza ligou para ele já postou numa rede social pedindo desculpas publicamente a respeito dessa afirmação. Então, penso que iniciar com uma moção de repúdio, talvez essa fala tenha sido dentro de um contexto, não generalizando, colocando casos isolados. Isso depõe contra a imagem do Brasil, que já é negativa. Por exemplo, em alguns países, como no Japão, pega muito mal uma autoridade do Estado, tão bem acolhida pelos brasileiros, não é brasileiro, acolhido pelos brasileiros, que se tornou ministro, que possa dirigir palavras dessa natureza. Penso que, eu não sei, eu acho que, de repente, deputado Pedro Kempis, poderia suspender a votação da moção de repúdio, para que a gente possa analisar melhor o contexto. Eu estou tomando conhecimento, eu confesso, nesse momento eu não me sinto confortável para votar uma moção de repúdio, ou quem sabe a gente mandar um pedido, endereçar um pedido de explicações a respeito da sua manifestação, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai fazê-lo ir a público, pedir desculpas e esclarecer, essas infelizes palavras produzidas, mesmo que num contexto geral, muito ruim, como bem sinalizou o deputado Marçal Filho. Eu reitero, então, agradeço as palavras, deputado Barbosinha, reitero o posicionamento que não há como, num primeiro momento, concordar com as palavras do ministro, mas, num primeiro, ratifico a posição de não votar imediatamente uma nota de repúdio. Palavra, deputado Contar. Deputado João Henrique, desculpa. Agradeço. Eu gostaria de endossar as suas palavras, deputado Gerson, e louvar a sua atitude. E a mesma preocupação que você externou, que Vossa Excelência externou, é a minha. A nossa atuação como coletiva, como forma de poder, inclusive extrapolamento dos limites constitucionais para isso, antes de que o ministro pudesse, inclusive, se retratar. Ao ler a notícia, a expressão ficou realmente mal colocada, mas quando você procura entender, na verdade, ele quis dizer que o ensino básico e cursos técnicos são uma opção para ser seguida na formação do cidadão, valorizando essas modalidades de ensino para corrigir esse tipo de conduta, de, eventualmente, quem pratique isso. Então, ficou mal colocado, mas gostaria de destacar os demais pares, que eu acho que a posição mais sensata, é, nesse momento, suspender e realmente discutir isso num outro momento, caso o ministro não venha se retratar. Obrigado pelas palavras, deputado. Eu gostaria de ratificar o posicionamento
de não concordar com as palavras, mas que talvez o momento do repúdio seja um momento mais oportuno. Senhor presidente, demais colegas, muito obrigado pela oportunidade. Para discutir o autor, ilustre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o deputado Marçal Filho. Eu ia abrir mão de fazer a discussão desse requerimento, porque Vossa Excelência foi brilhante. Vossa Excelência traduziu tudo aquilo que eu gostaria de falar. Isso aqui não é uma posição de oposição a uma pessoa, mas às palavras que ela proferiu. Eu não posso concordar que o povo brasileiro, de forma generalizada, seja taxado de ladrão. Aqui está a entrevista que ele concedeu à revista Veja, na íntegra. Aqui tem coisas assim complicadíssimas, mas o que foi realmente ofensivo a todos nós foi justamente esse trecho aqui. O brasileiro, de um modo geral, eu, deputado Vendramini, deputado Lídio Lopes, nós todos, como brasileiros, viajando é um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião, ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola. Então, nós todos, brasileiros, nós não podemos ficar sozinhos numa sala, porque nós vamos colocar tudo no bolso. Nós vamos lá no consultório do médico, se tiver um relógio ali, digital, nós vamos, não tem ninguém olhando, nós vamos colocar no bolso. Nós vamos para o hotel, nós vamos carregar o travesseiro do hotel. Isso aqui ofende a todos os brasileiros. Eu acho que se nós não repudiarmos esta fala do ministro, nós estamos concordando com ela. Isso aqui foi ontem objeto de manifestação no Congresso Nacional. Existe um pedido de convocação do ministro da Educação lá na Câmara dos Deputados, para que ele vá se retratar, pedir desculpas ao povo brasileiro, naquela casa que representa o povo. Permite uma parte, deputado. Então, nós aqui, com toda certeza, eu não tenho prazer de apresentar esse requerimento, mas eu estou sendo, inclusive, cobrado pelas pessoas e dizendo o seguinte: nós precisamos nos manifestar diante de uma fala ofensiva ao povo brasileiro. Uma pessoa, também, como disse o deputado Marçal, não vou discutir aqui a nacionalidade dele, colombiano, fala até com um sotaque muito carregado, né? Mas adotou o nosso país para morar, é o ministro da Educação do nosso país, ele tem que ter respeito para com o nosso povo, porque a fala dele, deputado Lídio, foi assim, de uma pessoa que se considera superior a todos nós, e vem aqui dar um puxão de orelha, falar: vocês roubam, vocês são canibais, o que é isso? Vocês têm que aprender na escola. Então, é uma fala infeliz essa, no mínimo infeliz, mas ela é ofensiva ao povo brasileiro. Então, eu não vejo problema algum, deputado Gerson Claro, a Assembleia Legislativa repudiar esta fala do ministro. Eu acho que ele vai receber muitas moções de repúdio do Brasil todo, que eu estou sabendo, né? Vai ter que ir ao Congresso Nacional. Já pediu desculpa para a mãe do Cazuza, que ele falou que o Cazuza falou uma coisa que não foi no programa Caceta e Planeta, que o cara falou isso, e ele falou que foi o Cazuza. Ele falou também da atriz Carla Camurati, está aqui, que ridicularizou a imagem de Dom João VI, não foi ela. Teve um seriado, um filme no Brasil, que mostrou o Dom João VI lá, comedor de frango, uma barriga desse tamanho, mas não foi a atriz Carla Camurati. Então ele está se mostrando também desinformado das coisas. Daqui a pouco ele vai falar lá: o deputado Lídio Lopes do Mato Grosso do Sul falou isso, o senhor não falou. Então nós precisamos, eu acho que foi usado um termo aqui corretíssimo, dar um puxão de orelha
no ministro da Educação, dizer o seguinte: antes do senhor falar alguma coisa, pense melhor. E nós, povo brasileiro, não podemos aceitar essa ofensa a todos nós, aos nossos filhos e a cada um dos brasileiros que nós estamos representando aqui. Deputado Lídio. Um minuto, presidente. Deputado Pedro Kemp, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Obviamente que nós estamos começando os trabalhos, você fazer nota de repúdio não é fácil. Mas eu tive a oportunidade, juntamente com os deputados, de apresentar aqui, deputado Herculano Borges, deputado Coronel Davi, deputado Paulo Ciuf, na legislatura, uma moção de repúdio quando o Banco Santander, quando fez aquelas imagens horríveis dentro da agência. E tem um prodágio que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Obviamente que vai chegar a nota de repúdio do Brasil inteiro para ele com relação a isso, porque a fala dele foi generalizada. Nós, brasileiros, já somos discriminados lá fora. Eu tive uma amiga minha que foi para o Japão, ela disse que ela foi trabalhar no Japão, ela disse que quando ela chegava no supermercado, soava o sistema de sonórico do supermercado dizendo que tinha brasileiro dentro do estabelecimento. Ou seja, um ato de humilhação era exposto os brasileiros lá fora. E quando nós chegamos em outro país, infelizmente, a gente é checado realmente desta maneira, principalmente quando a gente vai do Brasil para a fiscalização americana, por exemplo, é muito taxativo com relação a isso, porque nós somos um país que é o corredor da droga, então, infelizmente, a gente passa por essa forma. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, de trabalhar, fui trabalhar em restaurante, lavando louça, porque a gente era mão de obra desqualificada para eles, ou seja, lá fora, eles não estão nem aí para a gente. Aí vem o ministro da Educação do nosso país, que não é um brasileiro, e que adotou o nosso país para viver, e fala uma palavra dessa, para nós realmente é degradante, humilhante nesse sentido. Eu concordo com Vossa Excelência, eu não gosto de apresentar nota de repúdio, mas numa situação dessa, nós não podemos também nos omitir, nos calar diante desse fato. Muito obrigado. Eu quero incorporar na íntegra a parte de Vossa Excelência, deputado Lídio, e a fala do deputado Marçal Filho, que foi brilhante na sua exposição aqui. Aqui se trata de nós fazermos uma moção às palavras infelizes do ministro. E se nós não nos manifestarmos, nós vamos estar concordando com ela. Então, para dizer a ele que, da próxima vez, reflita melhor sobre as suas palavras. E a imagem do brasileiro lá fora, se está assim tão negativa, nós precisamos recuperar essa imagem, né? E não é assim, acusando os brasileiros de serem assaltantes, né, ladrões e canibais, é que nós vamos corrigir essa imagem do brasileiro lá fora. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente.